Lula traz esperança, mas votação de Bolsonaro preocupa, diz Gabriel Boric. Mandatário comenta a eleição do petista em entrevista para a Folha de São Paulo e fala sobre o aprendizado tido pela geração que chegou ao poder em seu governo. Vamos ler essa entrevista aqui. O presidente do Chile, Gabriel Boric, 36 anos, é hoje o mais jovem governante do mundo. Em dezembro de 2021, quando era um ano mais novo, ele venceu as eleições em seu país, derrotando por 55,9% a 44,1% o candidato de direita José Antônio Cast, conhecido como Jair Bolsonaro, chileno. Sua vitória e a sequência de outros governantes de centro-esquerda, como o Lula, porém, não o tranquilizam. Para ele, uma opção tão antimonista como a de Bolsonaro ter obtido 49,1% dos votos válidos é motivo de grande preocupação. Uma pergunta que temos que nos fazer como esquerda é porque, em que momento a ideia de rebeldia foi apropriada pela direita no mundo, afirma o presidente chileno. Boric surgiu no cenário nacional do Chile em 2011, ao liderar os protestos estudantis por uma educação gratuita que balançou os alicerces do país. O Chile até hoje adota um modelo econômico implantado pelo ditador Augusto Pinochet, em que a saúde e a previdência também são privatizadas. Eleito presidente na esteira de novos e gigantescos protestos que tomaram o país em 2019, ele empossou um ministério com 14 mulheres e 10 homens. Coordenou ainda um processo de constituinte paritária presidida por uma professora indígena, a acadêmica mapuche Elisa Loncon. O texto da nova Constituição proposto pelo colegiado incluía a legalização do aborto e o reconhecimento do país como Estado plurinacional, dando autonomia financeira e política aos indígenas, que passariam a ser regidos por sua própria justiça. A população chilena, no entanto, resolveu pisar no freio, derrotando o texto proposto para uma nova Constituição em um plebiscito por 62% dos votos. Boric foi obrigado a alterar a composição do seu governo e a abrir negociação com os setores mais conservadores do país. Nesta entrevista concedida em Brasília, um dia depois da posse de Lula, ele fala sobre o aprendizado que a geração que chegou ao poder em seu governo tem tido na prática e relembra os conselhos do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, de que é preciso caminhar passo a passo para não desbarrancar. Governar é sempre difícil, disse Boric, que prevê uma maior integração entre os países da América do Sul com a chegada de Lula ao poder. Vamos ver aqui a entrevista que foi bastante interessante. Obrigado para vocês nos acompanharem. Tarcísia da Igreja Universal e a continuação do Bolsonaro. Paulo Marques falou, não, Ministério das Comunicações, me preocupa a entrega ao centrão. Precisamos de políticas de comunicação para educar e combater o antipetismo frente às fake news. Pimenta não dará conta só da SECOM. Sabe de algo? O que eu sei é que desidrataram o Ministério da Comunicação para fortalecer a SECOM do Pimenta, tá, Paulo Marques? Então eu acho que vai ter aí um alinhamento de expectativas e acho que aquele Juscelino Filho, ele vai ter que obedecer a muitas das diretrizes do governo Lula se ele quiser continuar sendo ministro. Olha aí o historiador, o Carlito Neto. No meu vídeo de ontem eu disse que Alan dos Santos seria extraditado e vai ser extraditado mesmo. Mandem superchats aí para a gente continuar vendo essa entrevista importante com o Boric. A Mônica Bergamo pergunta para ele como viu a eleição do Lula. Para nós foi um momento de grande incerteza e de grande esperança. Depois de 4 anos obscuros de Jair Bolsonaro do PL, o Brasil volta a ter uma liderança internacional positiva. Temos grandes expectativas de poder construir, junto com Lula e sua experiência, uma agenda regional da América do Sul e da América Latina para o mundo, o que não tem sido fácil e nem óbvio. Mas nem preciso dizer que o resultado das eleições foi também surpreendente. Precisamos entendê-lo e não ignorar a alta votação do candidato derrotado, que foi o Bolsonaro, que ele obteve. Nas eleições de 2006, Lula e Geraldo Alckmin, que disputaram a presidência um contra o outro, tiveram somados no segundo turno perto de 90% dos votos. E hoje os dois aliados chegaram a 51%. É motivo de preocupação uma opção tão antihumanista como o Bolsonaro obter uma votação tão alta. E isso convida a todos nós, que acreditamos na democracia, a nos questionarmos sobre o que estamos atuando, porque existe uma ameaça que é real. Uma ameaça que não acredita na ciência, que não acredita na democracia, que não respeita os procedimentos mínimos. O fato de Bolsonaro ter saído do Brasil e não ter participado de um momento tão importante como a mudança de comando do país também fala disso. É falta de respeito à diversidade e à história. Então recebemos a eleição de Lula com a esperança e muita alegria e a preocupação com o crescimento desses setores anti-humanistas. Cabeça muito boa do Boric, para a gente entender aqui tudo que está
rolando. O senhor chegou a declarar que se houvesse golpe no Brasil haveria reação. Chegou a pensar que a ameaça se concretizaria? Houve uma grande incerteza quando vimos, no dia das eleições, imagens da Polícia Militar, na verdade foi a Polícia Rodoviária Federal, parando ônibus de eleitores de Lula no Nordeste. Depois veio o vergonhoso silêncio de Bolsonaro, que demorou para reconhecer a derrota. A manifestação de apoiadores deles em frente aos quartéis do Exército. Até os OVNIs eles pediram ajuda. Tudo isso gerou preocupação. Mas nós no Chile confiamos muito nas instituições e no Brasil responderam democraticamente, em particular o Supremo Tribunal Federal. Mais elogios aí ao Xandão, né? Havia ainda uma confiança muito grande no povo brasileiro, confiança de que sua mobilização não haveria espaço para algo com características de um golpe. À esquerda. Aí a Mônica Bergamo fez uma pergunta, parece uma palestra, né? As condições econômicas para os governos de centro-esquerda hoje no continente são mais adversas do que apresentavam na década de 2000. Por outro lado, eu entrevistei, por exemplo, o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, e ele me disse que a nova classe média criada nesses países hoje tem melhores condições de vida, carro e celular, e pensa que tudo sempre foi assim. Faltou politização. O ex-presidente do Equador, Rafael Correia, me disse o mesmo em uma entrevista. E aí o Boric responde: governar sempre é difícil. Olhar para o passado com nostalgia e pensar que décadas atrás isso era mais fácil me parece um tanto ingênuo. Diferentes dificuldades foram enfrentadas pelos que governaram naquele momento. Muitos países saíram de ditaduras militares. As taxas de pobreza eram muito mais altas. Os desafios hoje são outros, mas eu não diria que são mais difíceis. Uma pergunta que temos nos fazer como esquerda é por que, em que momento, a ideia de rebeldia foi apropriada pela direita no mundo? E como podemos voltar a falar para as grandes maiorias, e não apenas para nichos separados que não conversam entre si? Acredito que voltar a ter projetos mais inclusivos, em que as grandes classes médias e setores populares possam se sentir representados, e não apenas setores específicos deles, é um desafio muito, muito grande para o futuro próximo. O Chile sempre foi visto no Brasil como um país estável e de sucesso econômico em comparação com outras nações do continente. Inclusive, o ministro da Economia do Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, que foi defendido pela Folha de São Paulo, né, chegou a defender o modelo de previdência social de vocês, baseado na administração privada de recursos. Aí o Boric responde: é uma péssima ideia, não façam isso e não caminhem por aí. Aí a Mônica pergunta: mas o que aconteceu no país que de repente enfrentou uma explosão de protestos gigantescos? Aí o Boric responde: não pretendo fazer um contraponto e dizer que antes de nós estava tudo errado no Chile e que agora vai ficar tudo bem. Se fizermos um balanço, eu diria que ele é bastante positivo. Conseguimos avançar firmemente na superação da pobreza, praticamente acabamos com a mortalidade infantil, temos altos índices de DH, índice de desenvolvimento humano, o analfabetismo foi banido, os índices de matrícula nas escolas são altos, as instituições funcionam e tudo isso nos orgulha, mas falta uma maior coesão social. E do nosso ponto de vista, isso vai acontecer através de uma melhor distribuição de riqueza e poder. O nosso governo está trabalhando nisso. Mônica pergunta: quais são os problemas que eram amortecidos e que emergiram de 2019? Boric responde: durante muito tempo o Chile foi apresentado como um jaguar à parte da América Latina. O país é muito integrado mundialmente, com tratados de comércio na região do Pacífico, da Europa e da América do Norte. Mas como presidente eu reivindico um Chile profundamente latino-americano e me interessa construir desde já a nossa região para o mundo. Dentro do nosso país existia e segue existindo uma profunda desigualdade. Os discursos oficiais vendiam uma espécie de paraíso. Então, o presidente Sebastião Pinheira chegou a dizer que o Chile é um oásis na América Latina semanas antes do estalido social, como é definida a explosão dos protestos. Mas a verdade é que a realidade cotidiana de homens e mulheres chilenos de classe média baixa segue sendo muito precária. Direitos sociais que deveriam ser universais e garantidos pelo Estado, como saúde, educação e aposentadorias, foram privatizados. Houve muitos abusos. Os sistemas das AFPs, administradoras de fundos de pensão que são privadas, fracassou no mais importante, que é entregar às pessoas boas aposentadorias. Apresentamos uma proposta de reforma no Congresso que vai incorporar elementos de solidariedade para que tenhamos um sistema de seguridade social e não um sistema meramente individualista. Derrota na Constituinte. Os protestos de 2019, pergunta a Mônica Bergamo, desaguaram em uma Constituinte de ampla participação popular. A proposta da Constituição apresentada por ela, no entanto, foi derrotada em um plebiscito. O humor dos chilenos voltou a mudar?
Aí o Boric responde: a derrota no plebiscito foi clara, contundente e reconhecida plenamente por nós. A maioria dos chilenos quer transformação, mas sem perder o que já foi conquistado, e viu com muita incerteza o que foi proposto, o que estava sendo proposto. Portanto, é preciso avançar com mais certeza a partir do que já conquistamos. É necessário modificar permanentemente as instituições, mas não destruí-las, não recomeçar do zero. Tem sido um aprendizado. Também valorizo também o fato de que no Chile os problemas e as contradições da democracia são resolvidos com mais democracia. Aliás, isso aqui é um traço do Lula, né, gente? Problemas da democracia são resolvidos com mais democracia. O Paulo Marx lembra aqui que o Guedes trabalhou para o Pinochet. Penso que isso deve incomodar os democratas chilenos. Projeto do Chicago Boys, Liberaloid, destruiu pais, idosos sem aposentadorias e até a água foi privatizada. Importante lembrar disso. E falta um superchat, gente. Vão mandando, vão contribuindo. A gente precisa ainda de R$22 aqui para a gente fechar bem a nossa live, que é muito importante. Para a gente poder acompanhar aqui e ver todas as informações. E todo o arco político chileno redirecionou o processo para uma nova constituinte. Se tudo funcionar bem e se o povo do Chile assim os desejar, teremos uma nova constituição no final deste ano, o que fala muito, novamente, da maturidade das nossas instituições. Mas o novo processo terá mais filtros. Em vez de 155 constituintes, serão 50. A nova proposta da Carta Magna passará ainda por uma comissão de especialistas e por outra técnica. Sim, será um processo com muitos contrapesos. Nós queríamos uma versão da democracia mais direta, mas bem, tivemos um resultado do plebiscito e não poderíamos insistir exatamente na mesma coisa. Não podemos pretender ser uma vanguarda sem ouvir os resultados da maioria e 62% rechaçaram o texto apresentado da nova Constituição. Como seguimos? Teimo absolutamente em minha posição original ou sou capaz de me adaptar à nova realidade e assim atingir o meu objetivo, que é ter uma nova Constituição democrática e legítima? Eu, como presidente da República, prefiro um acordo imperfeito do que não ter acordo nenhum. Há também uma leitura de que o plebiscito foi uma avaliação do seu governo, que saiu derrotado. Ele responde: não compartilho dessa análise, porque fazer um plebiscito sobre um governo que começou há 6 meses não se sustenta. Agora é certo que hoje no Chile existem outras prioridades indiretas e diversas das de 2019. A segurança e o aumento do custo de vida, uma inflação alta da qual o país não tinha mais memória, causada por fatores internos e externos, como a guerra da Ucrânia e o fechamento da China. Isso mudou o espírito da população, que evidentemente responsabiliza quem está no poder. Mas se não fomos os responsáveis pelas causas, somos sim os responsáveis por enfrentar as suas consequências. Houve a circulação de muita fake news na época do plebiscito sobre a nova Constituição. Os chilenos votaram com medo? Aí Boric responde: é preciso combater a desinformação porque ela enfraquece a democracia. Mas o resultado foi muito contundente para que tentemos atribuí-lo a uma única causa, dizendo que isso é culpa das mentiras. As fake news no Brasil vêm tido um impacto muito grande sobre a vida pública. Vê possibilidade de o fenômeno ser discutido em nível regional ou mundial? Estamos comprometidos em buscar o equilíbrio entre combater desinformação e assegurar a liberdade de expressão. Combater a desinformação não pode significar uma espécie de distopia orwelliana, de criar um Ministério da Verdade para quem está no poder defina o que é certo e o que não é. Precisamos de um ecossistema de mídia onde haja uma pluralidade de visões e também um relato dos fatos que possam ser certificados. Nossa porta-voz do governo, Camila Valejo, iniciou um processo de estudo e debate sobre o tema que já apresentou na OCDE. Agora eu não tenho uma receita mágica. O ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, disse ao senhor que depois da sua eleição, que muitas vezes no governo é preciso rebaixar os sonhos, porque o mais importante é não desbarrancar, não deixar os processos históricos retrocederem. Pepe me disse explicitamente: na esquerda, temos que muitas vezes o defeito de querer subir todos os degraus de uma vez, e às vezes nos desbarracamos. É importante subir passo a passo para nunca deixar de avançar. A arte de governar significa entrar em acordo com quem pensa diferente. Nem sempre vai conseguir 100% do que se quer. Nosso norte tem que ser melhorar a qualidade de vida e o nosso povo, e ter mais pureza ideológica imaculada, é mais própria das religiões do que da política. É um processo permanente, mas sem perder de vista que chegamos ao poder com um projeto transformador, que estamos reimaginando a esquerda
que há muita esperança colocada nisso, que os processos são sim lentos, mas que todo caminho longo começa com o primeiro passo. É uma entrevista bem longa aqui da Mônica Bergamo, gente, que ela fala inclusive também sobre a América Latina.